A probabilidade de você ter um problema diminui muito, gente. E também, detalhe, o desgaste do equipamento. Não, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vai que ele falou para você, né? Ele quis fazer um de engraçadinho, espertinho e quis mentir. Não vai ter como. Se a impressão estiver ruim ali, ó, deu merda. Você vai ter que olhar. E não é à toa que o Fabinho tá aqui para te passar essas dicas. É para você ganhar no jogo, não é para perder. Fábio, achei uma impressora por R$50 no Facebook, vou me dar bem. Nossa senhora, barato demais, cara, não posso perder essa oportunidade. Nossa, Fábio, um amigo meu quer vender uma impressora por R$100, tá novinha, tá pouquíssimo, usou pouquíssimas vezes, tem uns 2 anos que ele tem ela lá, tava parada, tá novinha, usou ela 2 vezes, só 2 vezes, tá novinha, cara, 2 vezes só de uso, R$100, vou me dar bem. Então, hoje eu tô aqui para falar com você o seguinte, muitos de vocês aí, do outro lado, com certeza tem um equipamento, não está usando mais, às vezes você quer vender o equipamento, você não quer mais ele porque você não usa mais, mudou às vezes, não mexo mais com esse equipamento. E do outro lado, pode ter um cara querendo comprar esse equipamento seu, né? Então esse vídeo é para vocês dois, o que quer comprar, como você vai saber, como você vai pegar a impressora e saber comprar uma impressora usada de forma correta, para você não levar gato por lebre. E do outro lado, o cara que quer vender também não, né? Enganar as pessoas e saber o que realmente uma pessoa que quer comprar precisa de olhar no equipamento. Ou seja, se deixar esse equipamento redondinho, vai entregar para a pessoa e vender aí com toda a qualidade possível, beleza? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Então a primeira dica é a dica zero, né? A primeira dica é a dica zero, gente. Qual que é a dica zero? A dica zero é você curtir aí o canal, compartilhar aí o vídeo. Tá aí, né? Você pode, faz essa ajuda pro carequinha aqui do canal como o clube, tá? Que te ajuda aí nas impressoras. Por favor, curte isso aí. Senta o dedo aí. Esse negócio, senta o dedo agora nisso aí, cara. Tá bom? Faz pra nós aí. Ajuda. Tá? E pode ir lá no nosso blog. Outro detalhe é que a gente vai falar de impressora usada, mas se você quiser comprar uma nova, tem um link embaixo. E se quiser os suprimentos, todos estão embaixo também, como lá no blog. Dá uma olhada no blog se você não passou lá ainda. Dá uma ida lá. Tá certo? E agora, vamos lá para a nossa primeira dica. O que você tem que olhar, então, afinal de contas, para comprar uma impressora usada? Então, qual que é a primeira dica, gente, que você precisa de saber, né? A primeira dica é saber exatamente qual serviço você vai precisar para usar com a impressora. Por que isso? Por que você tem que saber qual o serviço? Porque é o seguinte, se você for comprar uma impressora só para imprimir os boletos em casa, trabalha uma vez ou outra, talvez seja interessante você pegar uma laser, vai ficar mais tempo parado, não vai te dar problema de entupimento. Agora, se você precisa de imprimir uma foto, quer imprimir coisa colorida, né? Aí você pode pegar um tanque de tinta, né? Mas já de tinta, um tanque de tinta. Fábio, mas eu preciso fazer, eu vou trabalhar, eu quero ampliar meu negócio, mas eu queria uma impressora usada que servisse para o meu escritório aqui, mas eu preciso de coisa que não borra. Às vezes você pode pegar uma jarra de tinta ou uma laser, e tem jarra de tinta preto e branco, por exemplo, que imprime com tinta pigmentada, e aí serviria melhor no seu caso, né? Eu tenho vídeo falando sobre isso aí, para você escolher também, tá bom? Então você tem que saber exatamente. É por isso, você tem que saber qual é o equipamento. Até porque, pra você não gastar dinheiro à toa. Imagina o seguinte, você quer comprar uma impressora usada, o cara chega um amigo seu, Nossa, eu tenho impressorinha em casa, ó, te vendo ela barata, baratinha. Aí você vai lá na impressora de cartucho, você quer imprimir mais de, tipo assim, 1000 páginas por mês, você precisa botar no seu comércio. Aí você vai e compra achando que era baratinha. Nossa, vai resolver o seu problema? Não. Você vai, infelizmente, perder dinheiro. Né? Talvez vai ter uma inimizade, porque não vai servir, a impressora você vai brigar com seu amigo. Infelizmente, não vai ser a impressora que serve. Às vezes a impressora não serve para você, cara. Ela é barata, mas não serve para isso que você quer fazer. Entendeu? Então é isso, você tem que olhar exatamente para que você quer e procurar conhecimento depois sobre a impressora que você precisa. Olha a impressora que você precisa. Olha no canal, tem um monte de comparativo aqui, tem um monte de coisa. Olha no canal, vê o que você precisa. Ó, eu quero essa, vê se eu acho uma usada dessa aí, que eu quero dela. Às vezes vai ter alguém, procura, coloca no Facebook, tem lá, como é que fala,
grupo de compra e venda, ó, tô precisando de comprar uma impressora assim, eu quero esse modelo. Vai aparecer, cara, uma hora aparece um cara na sua cidade aí, beleza? Mas primeiro define, eu preciso da impressora para isso, qual que me serve? Vai pesquisar sobre ela primeiro, tá bom? Primeira coisa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo item agora é o seguinte, sempre perguntar para a pessoa quantas páginas a pessoa imprimir por mês, né? E qual o tempo de uso que essa impressora tem. Mas por que, Fábio, perguntar tempo de uso para o cara? A impressora, isso é igual um carro, gente. Isso é igual um equipamento qualquer. Quanto mais tempo de uso, mais desgaste. Se o cara também tem pouco tempo de uso, imagina, tem impressora, é igual o carro de taxista, né? O cara comprou, tem um ano de uso, mas ele andou 300 mil quilômetros com o carro já desgastou num ano. O cara tem um carro lá, tá guardado na garagem, anda com ele no final de semana, mas ele tem 5 anos que ele tá com o carro, mas tá mais novo que o do taxista que andou muito. Então você tem que entender o seguinte, se a impressora foi comprada e ela tem pouco tempo de uso, presta bem atenção, tem pouquíssimo tempo de uso, pouquíssimo, mas imprimiu, sei lá, pô, o cara imprimia 2.000 cópias por mês, então um ano de uso e tal foi 20, pô, já imprimiu bastante. Agora você pega um outro, que tem um tempo de uso maior, eu tenho ela já tem um ano. Mas o que você imprimiu nela, né? Imprimia 10 cópias por mês. Qual que você acha que está melhor, se for o mesmo equipamento? Então, às vezes, o cara que usou ela tem mais tempo de uso, está melhor do que a outra do cara lá que tem menos, mas que usou demais. Então, preste atenção nisso. Essa é a segunda dica. Não dá bobeira com isso. Senão você pede, vai comprar um equipamento achando, nossa, tá novinho. Mas o cara imprimia pra caramba nela e já desgastou o equipamento como se fosse 2 anos, enquanto que o outro tem mais tempo, mas usava pouco. Usava quase nada. Preste atenção nisso. O terceiro é você saber exatamente o seguinte, o cara só usa tinta original, só usa toner original, se for o caso da laser, ou ele usa tinta ou toner paralelo. Né? Por que você tem que saber disso? Se você comprar uma impressora, por exemplo, que só usa uma tinta original, ou uma que usa só toner original, a probabilidade de você ter um problema diminui muito, gente. E também, detalhe, o desgaste do equipamento. Não, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, qualquer peça paralela de qualquer equipamento no mundo seria o mesmo que o original. E muitas vezes, na maioria, não é. Tá aí a China para provar isso. Chinês é mais cópia de tudo e tem peça para todo mundo. Mas funciona igual a outra? Aguenta? Quanto tempo? Não é. Não estou dizendo que não tem peças paralelas, inclusive de carro, excelentes, até porque existem peças, assim como tinta e toner de marcas que são as mesmas que fabricam para o próprio fabricante. São as mesmas, só que vendem, né? Tem liberação para vender no mercado paralelo, para vender no mercado avulso, sem ser original, na concessionária lá, beleza. E a mesma marca. Mesma qualidade, cai um pouco o preço por causa da questão da marca lá e tal, né? Então tem isso, tá bom? Mas se você vê assim, mas o cara tá usando tinta paralela, mas qual a marca da tinta paralela? Qual a marca do toner? Dependendo da marca, se você tem conhecimento, se você veio no canal Como o Clube aqui, já viu o Carequinha falando, você vai ter ideia mais ou menos qual que é melhor. A gente sempre deixa os links aí embaixo aí, ó. Que infelizmente tem algumas marcas de tintas paralelas que são horríveis, como também de toner. Então você tem que olhar, né? Você vai ter que olhar o equipamento realmente, ver isso. Pode ser que você compre, por exemplo, uma impressora de toner, uma laser, por exemplo, com toner preto, que você queira comprar, usada, e ela está toda suja de toner por dentro, porque comprar toner paralelo ou recarregado e que a impressora está toda, entre aspas, cagada lá, né? Tá uma merda lá dentro. Aí você vai ter problemas com isso aí. Tem comentário aí, gente, tem blog, tem um monte de lugar para você olhar isso aí. Então, isso faz diferença. Por quê? Porque vai desgastar o equipamento também, mais do que o normal, se não for uma tinta boa. E também pode gerar problema no equipamento. Todo mundo sabe disso. Então, você já estava, vamos ter que testar mais a máquina. Vamos testar mais, porque está usando uma tinta paralela aí, vamos testar. Independente se ela é boa ou ruim, você vai ter que testar, tá bom? Então,
Fica essa dica também para você aí. O quarto item seria você pedir para tirar uma página de teste do equipamento. Por que tirar uma página de teste? Nessa página de teste é que você vai saber se ele está imprimindo perfeito, quantas cópias ele já fez, se bate lá com o que o cara falou no início, né? Vai que ele falou para você, né? Ele quis fazer um desgraçadinho espertinho e quis mentir. Não vai ter como, porque no equipamento ele vai estar lá gravadinho lá, ó, a quantidade de cópia que o cara fez. Né? Se o cara falar assim, Não, rapaz, isso aí eu imprimia 100 folhinhas. Aí, no ano, eu imprimi 100 folhinhas, 10 folhinhas por mês. aí você olha o equipamento do cara, nossa senhora, imprimiu 20 mil páginas. Ué, rapaz, você enganou, não enganou não? Você enganou, ué. Aqui, ó, olha lá, ué, tá diferente, você falou que imprimi 10, num ano dá, isso aqui tem que ter muitos anos, né, cara? Muito ano aqui, eu vou te falar, hein? Aí você olha, a verificação não tem como. Então você tirando a página de teste, além da quantidade de cópia, você vai saber exatamente se está bom por causa da impressão. Se a impressão estiver ruim ali, ó, já deu merda. Você já vai ter que olhar, né? Mas tem outras coisas, quer dizer, mas ali já, poxa, já descarta, poxa, já não precisa nem de fazer uma cópia ali de página de teste. Viu a quantidade de página impressa, igual eu já falei com vocês aí, e viu impressão ruim? Pô, então quer dizer, tem que imprimir a página de teste por esse motivo. Você vai ter as informações, quer dizer, você vai bater. Por isso que eu falei para você ver antes com o cara, perguntar antes. Se você manda imprimir a página de teste antes, né? Fica meio. Mas se você perguntou pro cara, você vai ver a honestidade do cara ali, se está batendo, se não está batendo, o que está acontecendo. Entendeu? Então isso é tudo um jogo, né? E não é à toa que o Fabinho está aqui para te passar essas dicas. É para você ganhar no jogo, não é para perder. Tá bom? A quinta dica é o seguinte, se você imprimiu a página de teste e a página de teste foi do equipamento, você pode pedir para ele imprimir do computador, não custa nada, do notebook dele. Ah, faz uma impressão no computador igual, para nós está imprimindo, está mandando direitinho. Por quê? Aí já não é, se a página de teste saiu boa, ótima, beleza. Mas se a impressora não estiver funcionando bem USB, ela não vai imprimir direito no computador. E se ela não tiver com o Wi-Fi funcionando, vai ser o Wi-Fi, eu vejo depois, não precisa, aí beleza. Mas se o cara já tiver com ela conectada no computador e puder imprimir, mesmo que você tenha imprimido, é legal imprimir. Pra você saber se o equipamento está 100%, se o drive dele está lá, se está mandando, se está passando comunicação. Aí você fala assim, mas precisa disso? Depois que você fez a parte de... Precisa. Imagina, você compra uma impressora, leva ela, imprimiu, está perfeitinho, fiz a parte de teste, estou levando para casa, vai instalar. Não instala de jeito nenhum. Instala. E aí você vai lembrar do Fábio aqui, do Carequinha de novo, daquele canal do YouTube que você viu, que você esqueceu de dar um like, que você esqueceu de curtir aí, compartilhar. Não, né? Não marcou também e ativou o sininho aí para receber todas as notificações, não é só metade, não, todas, você esqueceu. Aí você vai lembrar de mim, você vai falar, puta merda, vou lá dar uma força para aquele cara lá, né? Você vai lembrar, sabe por quê? Porque aí você vai começar a mandar imprimir, não vai imprimir, vai dar problema, porque você não pediu o cara para imprimir no computador. Porque tá falhando, tá com problema no USB, tá com problema no Wi-Fi dela, e aí? Como é que faz? Tá enrolado, né, meu amigo? Então não deixa de fazer as coisas não que o Fabinho tá falando, não. Dá uma olhada lá. Você vai ser um pouquinho enjoado com o cara, mas para comprar, meu amigo, usado, você não tem garantia nenhuma, como é que você faz? Tem que confiar ali, meu amigo, no que você tá vendo. Faz o bendito teste. Se o cara permitir você levar a impressora, faz na sua casa. Tem gente que faz isso, tem amigo, né? Ô, fulano, tem impressora, leva lá, testa lá, se você gostar. Faz esses testes, não custa nada, instala no seu equipamento, faz o teste de impressão e pronto, e vê. Ou, se não der para você fazer, pega ela e leva para um técnico fazer. Certo? Entendeu? Então essa dica aí, ó, não esquece de fazer ela. Vamos para a próxima. E se você tiver no computador do cara, se tiver lá imprimido, está na casa do cara, você vai pegar essa outra dica e vai fazer, vai perguntar para ele, né? Já deu tudo certo, você imprimiu, funcionou, estou indo no caminho virtuoso, que deu tudo certo. Tudo deu certo até agora, tudo funcionou e você está para comprar a impressora para o cara. Você pergunta para o cara assim, fulano, e aí, mas essa impressora já foi na manutenção alguma vez, já trocou alguma peça ou precisou de substituir? Ela teve alguma coisa? Aí o cara vai te falar sim ou não. Porque você já foi na manutenção,
Você tem que saber, se for uma agente de tinta, o cabeçote, se for uma laser, uma fusora, trocou, quanto tempo tem? Isso aí vai influenciar, porque se realmente foi trocado um cabeçote e é novo, tá ótimo. Você está com o cabeçote novo, você tem um tempo de vida maior. Foi uma fusora, a mesma coisa. Mas se foi feita a manutenção e foi, né, limpado, foi feito, pode ser que o cabeçote não esteja 100%. Imprimiu ali, beleza, mas e o tempo de vida? Você vai ver tudo de acordo com as impressões que você fez anteriormente. Então por isso que é uma cadeia, você vai seguindo isso aí para não ter problema. Se você imprimiu o teste de paz, saiu direitinho, você viu a quantidade de cópia ali, você fala assim, nossa, imprimiu bastante. Porque dependendo da impressora, gente, por exemplo, se for uma impressora mais simples e o cara realmente imprimiu pouco, realmente não vai ter ido. Mas vamos supor que você compre, esse é o caso, né, que eu estou falando, essa dica é o seguinte, uma impressora maior, uma impressora mais cara, uma impressora que custa lá, por exemplo, nova, 5 mil. É diferente, né? Uma impressora que tem um cabeçote igual, às vezes, algumas Epson hoje que é mais caro. Uma L805, uma L1800, ou uma L8080, ou uma W, por exemplo, uma 5710, que já, né, tá difícil de achar no mercado, nem acha mais, né? Ou uma da Canon também, né, uma GX, né, 6010, pô, são cabeçotes mais caros. Imagina, teve um problema de manutenção, teve que fazer a manutenção e tal, e já trocou o cabeçote. Beleza. Se trocou o cabeçote é novo, paralelo, como é que é? Se é novo, pô, você tá bem, você vai pegar um cabeçote novo, tem pouco uso. Isso é uma vantagem você saber, porque é um coração do equipamento. Fábio, eu usei ela tantas páginas aí, que você viu lá em cima, o cara usou, mas ela tá puxando, tracionando o papel, mas já troquei o tracionador, porque eu imprimia tal folha e desgastou ele. Então você já sabe ali, que forçou ali, que tem o tracionador. Mas se trocou, se foi realmente trocado, tá lá a peça nova lá, se o cara levou num lugar legal. Então é bom você saber, você tem que ter noção dessas coisas. Porque vai que dá um problema de novo parecido. Você leva ela para casa e começa. Opa, o cara falou comigo que já estava dando esse problema, eu estou sabendo. Então você já tem que pensar nisso. Vai que esse problema você vai ter que saber, pô, mas quanto que fica? Vai que dá esse problema de novo. Vai que aquilo ali foi um negócio recorrente, que o cara só, o técnico foi lá e colocou uma peça ali meia vida ali e tal, e aí? Pode acontecer, gente. Então tem que olhar, tá bom? Então não esquece de olhar isso aí. E um detalhe que não pode faltar, sétima dica aí que eu posso dar para você, é o seguinte, é a questão do valor do equipamento. Fábio, quanto que eu posso pagar pelo equipamento? Então eu vou te dar um cálculo médio. Você pode pagar por esse equipamento, geralmente o equipamento usado, a maioria das vezes, é entre 50% a 60% do valor do novo. Então quando você vê o valor dele, por isso que eu falei no início, eu expliquei tudinho lá, olha tudo, procura, porque quando você tiver que comprar o equipamento, você tem noção do valor que você pode pagar. Então isso é que é importante. Por isso você tem que saber, ó, eu vou lá e vejo o valor, pô, quanto que custa? Custa, vamos dizer assim, uma impressora básica aí, R$1.100, R$1.200. 50%, 600. Né? Se você for pagar um pouco mais, 60%, já sabe que vai dar uns R$700 e tal. Eu falo assim, até isso eu posso pagar. Então, você, com isso, você tem informação de capacidade de negociação, você saber quanto você pode pagar pelo equipamento. Você saber o limite que você tem para você pagar no equipamento que você viu, testou ali. Você tem uma base, você não fica voando. Porque o cara pode virar para você e falar assim, pô, Fábio, o cara te ofereceu um equipamento. Não, a impressora é muito novinha, eu comprei ela agora e eu quero R$800 nela. Mas às vezes ela não vale R$800, porque você tem ali um problema com garantia, você tem problema ali que você está pegando equipamento que depois, não estragou na mão do cara, mas e se der um problema na sua mão amanhã? Você tem que colocar isso tudo na ponta do lápis. Tem um custo. E esse valor de margem é justamente se der um problema, você ter como arrumar e ficar dentro do valor de uma compra de uma nova. Senão daqui a pouquinho ultrapassa, né? Aí não dá. Porque imagina, você pagou R$600, metade da impressora. Se o serviço ficar até R$300, R$400, por exemplo, você somando, vai dar 1.000. Pô, tá dentro ali da margem. Você vai resolver o seu problema. Passou disso, já complica. Por isso você tem que saber exatamente o valor dela. Então, você tem uma margem de 50% a 60%, quando a impressora é muito top, nova, mas geralmente é 50% do valor do novo. Ok?
E agora eu acho que é um dos itens mais importantes, uma dica mais importante que você tem que olhar. Você pode perguntar à pessoa se ela tem nota fiscal e quanto foi a data da compra. Por quê? Porque, gente, é o seguinte, se for da Epson, hoje em dia você pode pegar, se a impressora tiver, por exemplo, o cara comprou não tem um ano ainda, ou tem perto de um ano a nota fiscal dele. Você pode comprar e ir lá na Epson e registrar. Você vai ganhar mais um ano, cara, de garantia, se o cara não registrou ainda. E se o cara registrou, melhor ainda, tá na garantia a impressora. Tá na garantia. Você pode perguntar, ó, você registrou seu equipamento? Olha só, você está comprando equipamento com garantia, usado com garantia. Ó. Então, se ele também é da Canon, se a impressora for da Canon, desde o mês 6 do ano passado, a Canon também está dando isso para os equipamentos. Você tem que olhar com o equipamento. Então, o que acontece? Você vai lá no site da Canon, com a nota, vai ver a nota, olha no site da Canon, nota fiscal, você consegue registrar o equipamento, ganhar mais um ano, ou seja, 2 anos. Você vai ficar com 2 anos. No caso seu, né, que você vai comprar usado, vai ser de acordo com o tempo que o cara já usou. Mas olha que notícia legal, que dica legal. Tem gente que não sabe disso. E aí você está com equipamento com garantia, que você pode depois levar na assistência, se der um problema em determinadas coisas. Não estou dizendo, por exemplo, que você vai ter garantia. Vou dar um exemplo, tá? Infelizmente, se der um problema no cabeçote de qualquer uma das duas, você não vai ter garantia, porque o cabeçote, desde novo, é 90 dias só. Aí, é claro, você tem que estar vendo se o cara está usando a tinta lá própria dela, né, original. Ou se ele está usando uma paralela, mas que seja a mesma, não seja uma tinta trocada. Igual muita gente pega, compra, por exemplo, uma L3250, aí a tinta dela é corante, aí o cara vai lá e mete tudo tinta sublimática. Perdeu a garantia, né, gente? Não tem jeito. Mas se der um problema no tracionador, se der um problema no scanner dela, se der algum no motor, alguma coisa nela, o funcionamento dela deu problema, não é qualquer, você está com garantia. Ou seja, o equipamento está ali novinho para você de novo. Então é muito importante você olhar isso. Tá certo? Agora, o último detalhe que eu vou dizer, que isso é uma dica, arrematando esse checklist aí que eu fiz para você, é o seguinte. Se você imprimiu a verificação de jatos na impressora, igual eu falei anteriormente, ou pegou o toner e viu que o equipamento imprimiu, olha só, grava isso que eu vou dizer. Se for um ajá de tinta, ela imprimiu abaixo de 20 mil páginas, tá? Ela está dentro, vamos dizer assim, de uma impressora muito boa, ela está muito conservada. Se for abaixo disso ainda, mais abaixo de 10 mil, melhor ainda. Agora, se for acima de 30 mil, uma ajá de tinta dessas comuns, tá? Das básicas aí, para escritório, para casa, você já sai até do parâmetro da garantia, porque você excedeu um período. Então, se ela imprime mais de 30 mil, opa, o cabeçote dela, o desgaste com o tracionador, tudo isso pode, brevemente, você ter que trocar e mexer e fazer manutenção. Então, você tem que olhar isso. Então, quando você imprime a verificação, aquele teste que eu falei lá em cima, isso é o principal para você olhar. Então, por isso que, fazendo o checklist, você vê tudo, tá bom? E se for uma laser? Se for uma laser, é o que eu disse. Se você imprimiu, tem uma laser, ela imprimiu no máximo 30 mil páginas. Não foi acima aí disso aí, abaixo disso também, vamos dizer assim, tá dentro dos conformes aí. Mas se passou, se está com 50 mil, 60 mil, aí já vai pedir também. Muitos itens ali desgastaram e você vai precisar trocar. Então é isso que você tem que olhar, né? Eu espero que esses itens, esse checklist aí, tenha sanado as suas dúvidas aí, e com ele você consiga comprar sua impressora usada sem nenhum problema, ok? Então, um abraço para você, até o próximo vídeo, até a próxima dica.